Um povo que não conheça ou queira ignorar suas raízes culturais corre o risco de não avaliar corretamente sua realidade, dizem os cientistas sociais. No Brasil, de alguns anos para cá, esses cientistas estão empenhados em reconhecer e avaliar com mais exatidão uma de nossas raízes mais profundas, a herança negra recebida dos escravos que vieram da África. Um dos pontos onde essa herança mais foi preservada num verdadeiro processo de resistência cultural está na Bahia, especificamente no Candomblé. É ali que melhor pode ser sentida a visão de mundo de uma cultura transplantada para o Brasil e assimilada, pura ou sobreposta a outras formas culturais por uma parcela importante da nossa população. Esse é o tema do Globo Repórter Pesquisa de hoje. Realizado por uma equipe da televisão francesa sob orientação do antropólogo Pierre Verger, o poder do machado de Xangô mostra pessoas em busca de suas raízes, no Brasil e na África. Entender as raízes de um povo é, às vezes, tarefa que exige toda uma vida. Um risco de tinta no braço de um negro ou índio pode representar uma tradição de 1000 anos, diz um pesquisador. Por isso é tão comovente a história de Balbino, um baiano à procura de suas raízes. Salvador da Bahia. Uma cidade construída nas colinas que se debruçam sobre a Baía de Todos os Santos. Seu povo, alegre e místico, é constituído por uma mistura de brancos, mulatos e negros que vivem na mais completa harmonia. Em suas ruas, é comum encontrar-se gente jogando capoeira, uma luta dançada vinda com os negros de Angola. Essa presença negra é a consequência direta do tráfico de escravos que trouxe nos séculos passados milhões de seres humanos da África para o Brasil. A maior parte dos africanos levados para a Bahia era originária da região do Golfo de Benin, na antiga Costa dos Escravos, região que hoje compreende principalmente a Nigéria e o Daomé. Entre os negros transportados, alguns eram sacerdotes e tinham um conhecimento profundo do ritual de adoração de seus deuses, os orixás.
Eles continuariam a praticar essas religiões no Brasil clandestinamente a princípio, mas com o passar dos tempos, mais abertamente. O comércio escravo era bastante ativo entre o Daomé e a Bahia por interesses mútuos. A Bahia necessitava do braço escravo que o Daomé oferecia em troca de tabaco. E na troca de produtos por escravos, lucrativas ligações comerciais desenvolveram-se entre as duas regiões durante cerca de 300 anos. E em todos esses anos, a África e Bahia eram quase duas localizações de uma mesma cultura. Terminado o tráfico e mais tarde abolida a escravidão, restou na Bahia e no seu povo a marca indelével da resistência cultural dos negros. Um vendedor ambulante, balbino, descendente de africanos, que chegaram ao Brasil há várias gerações, apesar de sua humilde posição social, é forjado por uma força cultural que sustenta sua existência. Uma herança de pai para filho, trazida da longínqua África. Ele é consagrado a um deus africano. Ele é um sacerdote de Xangô, o orixá dos trovões, quarto rei dos Yorubás. E em certas cerimônias, Balbino dança possuído por esse orixá. Ele é também católico praticante e vai regularmente fazer suas devoções na igreja. Mas que me proteja, me dê paz, saúde, sossego, paz espiritual, para que eu possa vencer na vida minha batalha com todos meus familiares. Muitas vezes a Bahia foi chamada de Roma Negra em razão de suas numerosas igrejas e da cor dominante de parte dos seus moradores. Anteriormente, na época da escravidão, os negros vindos da África eram submetidos ao batismo católico e obrigados a frequentar a igreja. Cada etnia africana escolhia uma paróquia para sua devoção. E foi à sombra da igrejinha da Barroquinha que os nagôs decidiram fundar um lugar de culto para os deuses africanos, um candomblé, como é chamado na Bahia. Fundado por antigos escravos originários de Queto, este candomblé existe ainda no bairro do Engenho Velho. A adoração aos orixás se fazia clandestinamente, mas depois do último século, o culto se tornou legal. Hoje, as cerimônias são públicas. Há centenas de candomblés de outras origens africanas espalhadas pelos vários bairros da cidade. À sombra dos grandes edifícios modernos, nos bairros pobres, nas areias das dunas, nos fundos dos vales. Num deles, as filhas de santo vêm pedir a bênção do sacerdote, prosternando-se diante dele. Todos os santos católicos expostos no altar confundem-se com os deuses africanos. É assim com São Lázaro nesta capela, identificado com Omulu, o deus nagô das doenças contagiosas. O candomblé aqui está mais puro do que na própria região de origem da África, não é? E esta pureza que eles tentam conservar, é um negócio bem marcante para a história do Brasil, uma vez que a gente sabe que os africanos, ao virem para o Brasil, eles trouxeram lá a sua cultura, seu modo de pensar, suas tradições, e aqui perderam tudo. E a única coisa que eles conservaram foi a religião. E enquanto os senhores, pelo menos toda a origem histórica está nisso, né? Enquanto os senhores nas casas grandes
celebravam seus santos,